Bom, vídeo simples, rápido, sobre um pouco da biografia do Friedrich Hayek, a principal obra dele, O Caminho da Servidão, e um pouco do planejamento no Brasil. Ele nasceu em 1999 e faleceu em 1992. Nasceu em Viena, em 1999, foi economista e filósofo, principalmente porque ele atuou em diversas áreas. Ele foi um dos maiores representantes da Escola Austríaca de Economia, que é uma escola liberal de economia. Ele deu aula na London School of Economics e na Universidade de Chicago. Em 1964, ele veio a receber o Prêmio Nobel de Economia. Bom, uma das principais frases aqui do Hayek é que devemos usar ao máximo as forças espontâneas da sociedade e recorrer o menos possível à coerção. O que ele queria dizer com isso? De que as pessoas têm que regular o preço das coisas no seu dia a dia. Ele defendia uma ordem espontânea para os preços e para a sociedade. Não era uma liberdade necessariamente política, mas uma liberdade econômica das pessoas poderem dizer no seu dia a dia o preço de determinadas coisas e não ser determinado de cima o quanto deve custar um produto. A única maneira de limitar essas liberdades defendidas pelo Hayek seria através da política, seja através de tributos ou da criação de alguma agência reguladora que viria a limitar o comércio e assim por diante. O principal livro dele é O Caminho da Servidão, que é uma referência para o liberalismo econômico clássico. O argumento principal do livro, porque é um livro que aborda vários assuntos, o principal argumento era de que todas as formas de coletivismo, como o socialismo, o fascismo ou o nazismo, levam à supressão das liberdades. Ou seja, esses regimes autoritários que buscam tornar tudo coletivo, eles acabariam suprimindo as liberdades individuais que ele defendeu ali como a livre transação de mercadorias. Uma das principais frases também dele é que consequências imprevisíveis e inevitáveis da planificação socialista no longo prazo é de que forças totalitárias acabarão dominando. Ou seja, quanto mais a sociedade deixar o Estado tomar conta das responsabilidades, mais perto a gente vai ficar de um regime totalitário. E menos liberdade a gente vai ter, tanto liberdade econômica quanto liberdade política. E aí, para ele, quanto mais complexo o todo, mais dependemos da divisão de conhecimentos. Um país grande fica cada vez mais complexo, um país com cada vez mais setores, cada vez mais complexo do Estado de cima regular aquilo que deve ser investido em tais áreas, qual deve ser a alocação dos recursos. E para o Hayek, cada um na sua própria área seria responsável por regular o que eles vão fazer, quais são os seus objetivos, porque individualmente cada um sabe o que é melhor para si. E não seria responsabilidade do Estado dizer o que seria mais adequado. E essa ordem espontânea traria o melhor para a economia. Ou seja, a empresa ali entre os seus gerentes saberia o que é melhor para a empresa. O agricultor saberia o que é melhor para ele, a indústria saberia e as famílias também sabem o que é melhor para elas. E essa ordem espontânea de cada um defendendo o seu faria melhor para a economia do que o Estado regulando de cima aquilo que ele pensa que seria melhor. Já que existe o problema do conhecimento, que, segundo Hayek, em economia de planejamento central, é a responsabilidade de um pequeno grupo planejar toda a economia. No entanto, eles não teriam capacidade de processar todas as informações pertinentes à correta distribuição dos recursos. Ou seja, aqui está o Stalin, que aqui estão os representantes ali do que seria o Ministério da Fazenda dele, e meia dúzia de contador. E essas pessoas seriam responsáveis por planejar todo o gasto, todo o investimento da União Soviética. O que para o Hayek seria impossível, porque as pessoas nas suas áreas em si são as que mais sabem o que é melhor para elas. E vindo de cima, numa sala, planejar toda a economia de um país seria muito complicado.
Aqui eu vou trazer um pouco do histórico do planejamento no Brasil, para mostrar que isso já é tentado faz muito tempo. Essas aqui em roxo são os planos do Getúlio Vargas, aqui o plano de metas do Juscelino, plano trienal que nem chegou a funcionar plenamente do João Goulart. Essas aqui são as do período militar, Sarney e Collor, Fernando Henrique Cardoso e aqui o período do PT. Bom, a maioria desses planos não veio a funcionar plenamente quando conseguiu ser exercido. Além do mais, o rombo para as contas públicas que planos assim trazem é desproporcional. E assim, isso já vem sendo tentado há muito tempo, com diversos fracassos e causam atualmente o descrédito do planejamento público. Não é à toa que existe o problema do conhecimento que busca explicar coisas assim, como diversas tentativas de fazer um plano econômico central do Estado tentar fazer isso funcionar num país. Aqui vieram as PPAs, tá? Que é a primeira PPA veio com o Collor, que é como funciona o planejamento econômico do orçamento público aqui no Brasil. Que eu vou falar agora um pouco de como funciona a transação e como funciona a criação dessa lei, que a PPA é uma lei, junto com a LDO e a LOA são três leis importantes que buscam formular o planejamento econômico aqui no Brasil. Atualmente ela funcionaria assim. Para a PPA e para a LOA, elas seriam criadas no Ministério do Planejamento, elas passariam pelo visto do Temer, que enviaria isso para o Congresso. Passaria por uma comissão mista de orçamento e depois seria votada no Congresso. Depois passaria pela sanção novamente do presidente, né, não necessariamente do Temer, e aí seria aprovada a PPA, a PPA e a LOA. A LDO, que é essa aqui do meio, que faz uma ligação entre a PPA e a LOA, ela teria um pouco da ajuda do ministro da Fazenda, do Ministério inteiro da Fazenda. E elas são planejadas também com um pouco, assim, uma tentativa de buscar mais localmente o que seria mais adequado. A formulação da PPA e da LOA recebe dicas, recebe apelos da sociedade dentro dos municípios, dos estados, que são enviados para o Ministério do Planejamento, além de passar por algumas audiências públicas para buscar aquilo que seria mais adequado. E vão existir então essa PPA, a LDO e a LOA. Elas são feitas para a União, para os estados e para os municípios. Tem uma para cada, ou seja, existem 9 leis, se tu mora no Brasil, 9 leis de orçamento que buscam regular como vai funcionar o planejamento onde tu mora. Porque a PPA é feita a cada 4 anos, e dentro desses 4 anos da PPA vão funcionar 4 LDOs e 4 LOAs, ou seja, uma PPA, 4 LDOs, 4 LOAs, para regular durante esses 4 anos como vai funcionar o orçamento. E só queria passar um pouco de como funcionava o planejamento aqui no Brasil. Isso aí, deem um like e obrigado por assistirem.